Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo da verdade, da vida e da origem de toda a criação feita por Deus e todos os ensinamentos vindos da boca do próprio Deus, que é revelado nas Escrituras Sagradas, que junto com a verdadeira ciência, com a arqueologia e com a história antiga da humanidade, tudo isso junto forma uma coluna ou um conjunto da firmeza, da verdade, da fé e do amor vindos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, vimos no nosso último vídeo de estudos a chegada do filho Isaque para seu pai Abraão. A promessa de Deus finalmente estava cumprida na hora e momento certo para que só assim pudesse se confirmar. Isso é um milagre de Deus, porque Abraão estava com as mãos. Abraão, irmãos, estava com 100 anos. E Sara, sua mulher, estava com 90 anos. Também ela era estéril, não podia ter filho desde o começo, quando era mais nova. Nunca teve filho. Agora, se dependesse de Abraão e Sara, irmãos, o tempo não seria esse agora, não. Há muito tempo que devia ter chegado o seu filho, pois é exatamente assim que somos nós, os seres humanos. Só queremos as coisas no nosso tempo, como se pudéssemos ter esse direito. Devíamos ser muito agradecidos pela misericórdia e salvação de Deus. Isso sim, que já foi muito para nós. Mas graças a Deus, no momento certo que Deus estabeleceu, é que Isaque, o filho legítimo de Abraão, chega. E ele chega porque a regra é a de Deus. O milagre é de Deus. A bondade e misericórdia é de Deus. Haveria alguma coisa impossível ao Senhor Deus? Foi o que o anjo disse para Abraão quando ele riu e duvidou que poderia, com 100 anos, gerar um filho. O anjo calou a boca de Abraão e cala todo aquele que duvidar de Deus. Porque as coisas que dá para o homem fazer, irmão, para que Deus fazer? Agora, aquilo que eu e você não podemos fazer, isso sim, Deus faz para que todos saibam que foi Ele que fez, e não a ciência. E não a medicina, e não aquilo ou aquilo outro, não. Ismael, o filho de Agar, a escrava de Sara com Abraão, foi obra de Abraão. Mas Isaque, não. Esse não foi simplesmente Abraão e Sara. Nem Abraão e nem Sara, naquele momento, poderia gerar filhos nenhum. Era impossível. Por isso Isaque, o filho de Abraão com Sara, ele veio completamente como um milagre de Deus. E Abraão, já com 100 anos agora, vê o milagre e promessa de Deus cumprida em sua vida. Uma promessa que ele passou a vida toda tentando cumprir. Mas Abraão nunca conseguiu com seus esforços. Mas agora, pensem comigo. Uma mulher que passou 90 anos sem ter filho, estéril, sem poder ter filho a vida toda. Porque era completamente estéril. Não podia ter filho. Se por acaso Deus curasse ela da esterilidade que ela tinha, quando era ainda mais jovem, ela poderia engravidar. Mas agora, além da esterilidade, além de não poder ter filhos, Sara está com um problema muito maior. Ela está com o corpo velho, o ventre velho, não poderia segurar uma criança, seu útero não podia fazer a gestação dessa criança, não poderia segurar esse feto porque estava muito velho. Ela não tinha mais menstruação, seus seios estavam velhos, ressegidos, não podia produzir leite, os óvulos para ser fecundados no seu ventre praticamente estavam inoperantes e o mais agravante, era o sêmen de reprodução de um homem de 100 anos para fazer isso. Que era Abraão. O resultado disso tudo, irmãos, era o risco dessa gravidez acontecer, era de 0%. Além do mais, era impossível para o ser humano isso. Mas quando Sara engravidou, seus óvulos de reprodução fecundou, o sêmen de Abraão foi o sêmen que fecundou sua barriga. Seus órgãos, útero, ventre, seios se renovaram e Isaque finalmente nasceu. Qualquer um que soubesse disso iria dizer: isso não é normal, isso é um milagre, isso só pode ser Deus.
E nós vimos também quando Isaac, com mais ou menos 4 anos, parou de mamar. E Abraão deu um banquete para comemorar. E desse banquete, Sara, esposa legítima de Abraão, se sentiu ameaçada por Ismael, o filho ilegítimo de Abraão com a escrava Agar, que já estava mais ou menos com 18 anos já. E Isaac, o filho ilegítimo, só estava com apenas 4 anos. E Sara pede para Abraão expulsar Agar e o seu filho, porque não poderiam dividir a herança entre eles, o filho legítimo com o filho ilegítimo. Mas Deus diz a Abraão, sim, aí Abraão diz a Sara, como é que eu posso? Ele nega, ele diz, como é que eu posso expulsar meu próprio filho? Apesar de ter sido como uma escrava, mas ele é meu filho. Mas Deus diz para Abraão que Sara está certa e que ele deveria ter visto isso quando desobedeceu a Deus. Quando Deus disse que era com Sara que ele devia ter feito o menino. E ele obedeceu a Sara naquele tempo e fez um filho com Agar, pensando que Deus ia querer isso. Aí agora não quer não expulsar não. Mas o erro foi dele logo no começo. Agora que o estrago estava feito, ele não podia deixar de escutar Sara não, porque ela estava certa, Sara. Não podia. Deus disse que não era assim, mas foi teimoso. Aí agora está o problema. Tem que tirar Ismael. Não pode herdar a promessa. Deus não faz coisas com procedimentos errados. Foi um procedimento errado. O negócio de Deus é com Isaac, o filho legítimo de Abraão, com Sara, sua esposa legítima, e não com a escrava. E não Ismael, que foi feito com a escrava. A herança e promessa de Deus não pode ser dividido com erro, irmãos. Somente Isaac poderia herdar as promessas. Não pode ser dividido com erro. Então Abraão despede Agar, o seu filho Ismael, não é? Dá a eles a comida, o odre, o animal para que eles possam ir embora. Os dois juntos caminham pelo deserto e Deus cuida dele, de Ismael. E transforma também os descendentes de Ismael numa grande nação, que será a nação de Edom. Veremos mais tarde a história dos Edomitas. De Ismael, desculpe irmãos, que é a nação de Ismael, os ismaelitas. Edom é de Esaú, o irmão de Jacó. Então, esses aí, Ismael forma a nação dos ismaelitas, que vai ser uma nação forte também, grande. Então, lá foram os dois juntos e Deus cuida deles. Veremos a história desse povo, os ismaelitas, mais na frente. Né? Hoje nós iremos estudar, irmãos, o clímax, a maior prova de fé que Abraão poderia dar a Deus. O que vamos ver a partir de agora é algo extraordinário, excepcional. É um símbolo que representa Deus, é um símbolo que representa Deus ter dado o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. Também é algo que configura Abraão como o pai da fé. Deus aqui, irmãos, testa Abraão e quer que tudo fique registrado para o nosso ensino. Que nós juntos vamos estudar a partir de agora. Vamos estudar a atitude de uma pessoa que é Abraão, que recebeu uma maior bênção de Deus da sua vida, que foi um filho com quase 100 anos de idade. E essa mesma pessoa que é Abraão, ouviu Deus pedir essa bênção, que é o seu filho Isaac, de volta para ele de novo como em forma de sacrifício em um altar. E esse homem que é Abraão simplesmente obedecer o pedido e devolver Isaac novamente para Deus. Abraão acreditava que seu Deus já provou diversas vezes que pode fazer o impossível e que Deus é maior do que tudo. Então tudo daria certo no final. Então vamos lá. E Moisés escreve este evento maravilhoso desta maneira ali no livro de Gênesis. E aconteceu que depois dos episódios que vimos ontem, que Deus vai fazer um teste com Abraão agora. Depois da festa, né, ali de comemoração dos 4 anos do filho Isaac, e depois da expulsão de Ismael, seu outro filho, junto com Agar, eles foram embora. Deus chama Abraão e ele responde dizendo: estou aqui, Senhor. E Deus diz para Abraão: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaac, a quem tu amas demais, e vai para a terra de Moriá e oferece ele ali em sacrifício a mim, em uma das montanhas que eu vou te mostrar. Esse foi o primeiro sinal de fé em Deus que Abraão nos dá, irmão. Ou seja, ele não reclamou. Ele não disse, por quê?
Ele não retruncou dizendo, mas Senhor, tu me desse e agora vai tomar. Ele simplesmente obedeceu, como quem diz assim, Isaac era impossível ter mesmo. Então ele foi completamente de Deus. Se ele é de Deus e Deus está pedindo de volta, então eu vou dar para ele de novamente. Que seja assim. Abraão obedeceu mesmo parecendo um completo absurdo. Nós só vemos expressão parecida, irmãos, a de Abraão. É a expressão de um outro patriarca chamado Jó, que nós ainda vamos estudar. Jó, no seu livro chamado de Livro de Jó, no capítulo 1 e o versículo 21, dizendo: não saí do ventre da minha mãe quando nasci, e não voltarei para lá jamais. Então, o Senhor deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então, irmãos, partindo dessas procedências fantásticas desses homens de fé, porque Jó diz isso logo após perder seus filhos, seus bens, tudo de bom que ele tinha ali, né? A quantidade de filhos que ele tinha era muita e todos foram perdidos em um desastre que aconteceu. E Jó não reclamou de Deus, nem disse nada. Ele disse, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. São essas expressões de fé que nós não vemos em nós e temos que praticar muito para podermos, principalmente eu, termos essa expressão de, na hora de perder as coisas, em vez de reclamar de Deus, dar glórias a Deus, porque é tudo dele. É com isso, irmãos, que eu aprendo mais. Porque se fosse eu no lugar deles, iria logo reclamar, bater boca, porque eu sei quem eu sou, miserável, de todos os homens. Mas Abraão, logo depois de ouvir esse pedido de Deus, foi dormir com esse pedido em seu coração e não contou nada a Sara, porque senão, já viu, né? A coisa iria piorar, porque Sara não tem a mesma fé de Abraão. Ninguém tem a mesma fé que o outro. Deus sabe a fé de cada um. E muito mais, porque o negócio é entre Abraão e Deus. E pela manhã, ainda escuro, ele se levanta, preparou o jumento, chamou 2 jovens que serviam a ele, eram servos dele, cortou a lenha para fazer o altar, colocou em cima do jumento, acordou seu filho Isaque e foi para a terra de Moriá, como Deus tinha mandado. A caminhada de Abraão da terra de Moriá até a terra de Moriá, saindo dali de onde ele estava, em Bezeba, demorou 3 dias. Já perto do local, ao pé do monte do grande sacrifício, onde Deus mostrou a ele que o sacrifício seria ali de Isaque, ele diz aos seus 2 jovens que levou com ele, fiquem aqui com o jumento, e eu e Isaque iremos com a lenha, faremos o altar ao Senhor, adoraremos e voltaremos para vocês, segundo o sinal de fé de Abraão em Deus, irmão. Ou seja, Abraão, para os 2 servos dele, que ele, Isaque, vão subir ao monte, fazer o altar, adorar e voltarão para eles. Ele diz isso mesmo sabendo que a ordem de Deus era para oferecer Isaque como sacrifício. E que o normal seria ele voltar sozinho, pois Isaque seria o sacrifício. Mas Abraão tinha fé que Deus faria alguma coisa, irmão. Então Abraão colocou a lenha, pegou o fogo, o cutelo. O cutelo é um tipo de faca pequena, que nós hoje chamamos de trincha, por exemplo. Ela serviria para imolar o sacrifício em cima do altar. E os 2 foram para o local, mas ele diz aos servos, voltaremos para vocês. Quer dizer, ele disse para os 2 servos dele, eu e Isaque voltaremos, iremos, adoraremos e voltaremos. Como é que pode? Se Isaque seria o sacrifício, só podia voltar ele. Mas é a fé, irmãos, que move uma pessoa que realmente acredita em Deus. Voltaremos para vocês. O fogo, irmãos, era um recipiente, tipo uma caixa na época. Ali no deserto não tinha fogo ali. Então, ele levava brasas pegando fogo, tipo de uma caixa, que provavelmente continha brasas de fogo e mantinha o fogo queimando para poder colocar lá em cima no altar, lá no monte. E o cutelo era uma espada muito pequena, em forma de retangular, que era usada para matar um animal na hora do sacrifício em cima do altar. A partir de agora, somente os 2 estavam caminhando, Abraão e Isaque juntos. Isaque já era um adolescente, irmãos, na época já, e já tinha participado de outros sacrifícios que Abraão tinha feito a Deus, usando a ovelha, usando um carneiro em cima do altar, matando ele e oferecendo em sacrifício a Deus. Isaque já sabia disso. Ele sabia de todos os procedimentos que Abraão fazia na hora do sacrifício do altar ao Deus verdadeiro.
E tinha sempre um cordeiro para oferecer no sacrifício. Por isso Isaac chega lá, quando ele vê as coisas lá, ele analisa tudo que Abraão pegou. Então ele pergunta a seu pai Abraão: meu pai, eu estou vendo o fogo, o cutelo, a lenha, mas o cordeiro do holocausto onde está? E Abraão, diante de uma pergunta tão inocente, que é uma espada atravessando ao seu coração no momento, nos ensina o terceiro e grande sinal de Abraão para com Deus. Ele mantém sua fé em Deus, porque aquilo poderia desmoronar ele. Aquela pergunta de Isaac, irmãos, seu próprio filho para ele, era mesmo como uma flecha. Mas ele mantém sua fé e postura na frente de Isaac, seu filho, e diz: meu filho, o cordeiro, Deus proverá. Ele vai mandar de alguma forma. Eu não sei como, mas o cordeiro chegará. Abraão acredita que fazendo tudo que Deus está mandando, Deus vai tomar uma providência, irmãos. Ele acredita firmemente em Deus. E que tudo no final dará certo. E não se move disso, irmãos. Uma fé inabalável. E tem mais. Ele acredita que se mesmo que tiver que sacrificar seu filho Isaac ali no altar, Deus é poderoso para ressuscitar Isaac de novo. Por quê? Porque a descendência era através de Isaac, seu filho. Ok? Então Deus já disse que Isaac seria a descendência. Então alguma coisa ia acontecer. Esse era o pensamento de fé inabalável de Abraão. Continuaram caminhando juntos e quando chegam no local indicado, Abraão coloca a lenha, lá em cima do monte, né? Abraão coloca a lenha, começa a fazer o altar, uma em cima da outra, completa o altar, prepara o fogo, né? Tira o fogo para colocar em cima, pega o cutelo, que é a faca pequena, e vem a grande descoberta. Abraão se vira para Isaac, olha nos olhos dele, e Isaac descobre que ele é o cordeiro do holocausto. O que se espera agora, irmãos, é o quarto sinal da fé de Deus em Abraão. Isaac demonstra que tem tanta fé quanto seu pai Abraão no Deus de Abraão. Tudo aquilo que Abraão ensinou para Isaac fez efeito, irmãos. O coração de Isaac estava firme. E quando Abraão olha para ele olha para o seu pai, descobre que é ele o sacrifício, é ele que vai ser feito em sacrifício. A partir daí, ele não corre, ele não grita, ele não chora, ele não faz escândalo, ele não implora diante do seu pai pela sua vida. Porque é isso que eu poderia fazer. É isso que qualquer um no lugar de Isaac poderia fazer. E era isso que poderia abalar a fé de Abraão, fazer Abraão desmorecer. Mas não, em um gesto fantástico e fora do comum, de estremecer o coração de qualquer um, Isaac junta suas mãozinhas na frente de Abraão, uma na outra, para Abraão lhe amarrar, exatamente como ele faz com as ovelhas na hora de sacrificá-las. Ele junta as mãozinhas e Abraão amarra suas mãos, com o coração surpreendentemente emocionado. E quem sabe, com as lágrimas escorrendo em seus olhos, Abraão amarra as mãos de Isaac, amarra depois os pés de Isaac, que o próprio Isaac dá os pés para ele amarrar. E pega Isaac e o deita sobre a lenha em forma de um altar. Abraão pega o cutelo, que é a pequena faca, que nos dias de hoje é a pequena faca, e levanta a mão para oferecer Isaac em sacrifício a Deus. Meu Deus, irmãos, é fora do limite isso. Algo assim, irmãos. Ele iria realmente fazer isso porque acreditava que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac dos mortos. Estava firme no propósito. Já que Isaac era a promessa de Deus de ter muitas descendências e filhos que viriam dele. Então Abraão, como Deus poderia matar aquele que iria confirmar a promessa de que ele seria o pai de uma grande nação? Pensava Abraão. Alguma coisa ia acontecer? Então, no firme propósito, ele levanta a faca. Convicto do milagre do Todo-Poderoso, Abraão iria baixar o braço para oferecer Isaac em sacrifício. Quando Deus Todo-Poderoso brada ou grita através de um anjo que aparece no momento, e esse é o anjo do Senhor que diz: chega, Abraão, pare, Abraão. Já chega. E Abraão
com o coração batendo a 1000 por hora, diz: estou aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. E o anjo do Senhor diz a Abraão: não estenda as tuas mãos sobre Isaque, teu único filho, não lhes faça nada, portanto agora sei que tu realmente temes a Deus, porque tu não negaste de me dar o teu único filho. Nesse momento, irmãos, Abraão baixa a cabeça em gesto de descanso, em choro, em lágrimas, um peso que foi tirado dos ombros dele, e olhando para os olhos inocentes de Isaque, e ao mesmo tempo os olhos de Isaque também cheios de lágrimas e arregalados, lhe contemplando, seu coração sente o maior alívio que ele poderia ter. E foi ali, irmãos, no monte, que os verdadeiros heróis da fé alcançaram fortaleza. Tanto Abraão como Isaque. E ali, tanto Isaque como Abraão amam a Deus mais do que tudo nessa vida. E Isaque carregará isso na sua vida. Essa experiência de Isaque com Deus para sempre, mesmo depois da morte de Abraão. Ele estava firmado na fé também, no fogo da fornalha. Isaque sentiu e viu tudo. E o anjo bradar para Abraão. Ele viu todos os procedimentos. Firmou-se cada vez mais. E quando Abraão levanta a cabeça, ele vê um carneiro ou cordeiro preso no mato pelos chifres. Abraão foi, pegou o carneiro, tirou Isaque do altar, colocou o carneiro e ofereceu em sacrifícios ao Senhor Deus. Eu imagino Isaque chorando também com Abraão, irmãos, e dizendo para seu pai: é assim, não é, pai? Que o Senhor sempre proverá. Então Abraão dá o nome àquele lugar onde essa cena fantástica acontece. Ele dá o nome de o Senhor proverá, que se diz até o dia de hoje, lá no monte do Senhor, se proverá. E o anjo do Senhor, neste momento, interrompe os dois, naquele momento, e fala com grande força pela segunda vez, dizendo: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, já que tu fizeste esta ação, Abraão, e não negaste a mim o teu único filho, eu certamente abençoarei grandissimamente e multiplicarei a tua descendência como se fossem as estrelas do céu e como se fosse a areia da praia do mar. E a tua descendência vencerá os teus inimigos e possuirão todas as terras. E a tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque tu obedeceste a minha voz. Depois dessas coisas, Abraão pegou os jovens servos e foi com ele, pegou Isaque, pegou os jovens servos que foi com ele e voltaram para a terra de Moriá. Irmãos, observe que o anjo diz que tua descendência, ou seja, em uma descendência só de Abraão, e não em várias descendências, em uma descendência só, ele abençoaria todos os homens da terra. Então, a descendência, ou filho de Abraão, descendente de Abraão, se multiplicaria muito. Realmente se tornaria uma grande nação poderosa, que foi nos dias do rei Salomão, a nação de Israel, em que o reino de Israel se tornou um mini império daquela época. Mas haverá apenas uma descendência de Abraão, um descendente legítimo de Abraão, que através dele seria bendita todas as famílias da terra, ou abençoada todas as famílias da terra. Essa descendência única, ou descendente único, é Jesus Cristo. E o descendente direto de José, que é Jesus Cristo, é o descendente direto de José, que pertence à tribo de Judá. Judá é um dos filhos de Israel. Israel é Jacó, que é descendente do filho Isaque, que estudamos hoje. Isaque é o filho de Abraão. Jesus Cristo é o Salvador dos homens. E veremos tudo isso mais adiante. Abraão pegou tudo o que tinha e foi morar em Beceba. E ficou morando ali agora. Depois disso tudo, chegaram notícias para Abraão de que seu irmão Naor, que ficou em Ur dos Caldeus, na sua terra natal, a mulher dele, chamada Milca, que era sobrinha de Abraão, também teve muitos filhos. O primeiro foi Uz. Depois teve Buz, Quenuel, que é o pai de Arã. Também Quezede e Azor, Pildas e Gidarfe. E finalmente, com Betuel, já o filho Betuel, teve uma filha muito bela, uma moça chamada Rebeca, que será a futura noiva de Isaque, filho de Abraão, irmão de Naor, que é o seu avô. Livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 1 até o 24.
Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que bote esta fé dentro de nós, que nós nos ajudemos a nós mesmos a possuir isso, buscando cada vez mais este Deus verdadeiro. Em nome do Senhor Jesus. Amém.